Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Hoje, dia 28 de junho, de 2020. Hoje nós estamos fazendo uma live para a igreja pentecostal do Deus Vivo, do pastor Luciano e da missionária Eliane, igreja que eu amo muito. Um abraço aí para as irmãs do Rocha Eterna, para esse ministério abençoado, para essa juventude linda e para essas crianças maravilhosas. Eu me sinto em casa nessa igreja. É um prazer muito grande estar aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o coração dessa igreja. A palavra que Deus nos deu hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, o curador de Herodes. E Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Que linda essas mulheres atuando, no ministério de Jesus. Hoje eu falei com Deus e Deus me despertou para falar das mulheres, das mulheres abençoadas. Nós sabemos que a Bíblia ela não é machista, mas ela é escrita em certas partes num contexto machista, Nós podemos ver que a mulher passou grandes dificuldades por causa disto. Você pode ver que Levítico, capítulo 12, de 1 a 6, as mulheres, até mesmo na hora de nascer, elas já tinham suas dificuldades. Porque o texto vai dizer, Levítico 12, de 1 a 6, que na lei do parto, que quando a mulher tinha um menino, ela ficava os seus 7 dias, seus períodos de menstruação. No 8º dia o menino era circuncidado e depois ela ficava 33 dias para poder se purificar. Mas o versículo 4 vai dizer que se for menina, ela teria que ficar 2 semanas, E depois teria que ficar mais 66 dias para se purificar. Quer dizer, o menino levava 40 dias. A menina, a mãe, levava 80 dias, E você vê o versículo 7, essa era a lei em relação a meninos e a meninas. Então, desde o seu nascimento, a mulher já tinha as suas dificuldades. E se você olhar o contexto da mulher, a mulher ela sofria até mesmo preconceito por causa do seu período de menstruação, que ela era considerada imunda. E o pior de ser considerada imunda, tudo que a mulher tocasse se tornaria imundo, fazia parte da lei. Então a mulher tinha muita dificuldade. A mulher também não poderia, na sua mesa, em sua casa, fazer as orações. As orações eram feitas por homens. Só os homens poderiam fazer orações. No templo, na sinagoga, a mulher tinha um lugar lá atrás, um lugar secundário, um lugar na frente, só os homens. As mulheres não poderiam falar, as mulheres não poderiam trabalhar, as mulheres elas tinham que aturar as concubinas
as escravas, porque os seus maridos tinham muitas mulheres, né? Só os homens que tinham direito de ter várias mulheres. Para você ver o absurdo, né? 1 Reis capítulo 11, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas. Meu Deus do céu, é mulher que não acabava. Se ele namorasse uma por dia, talvez em 3 anos, né, quase 3 anos, que ele ia encontrar a primeira. Para você ver o absurdo que se acontecia, né? Se você ler Deuteronômio capítulo 24, a Bíblia vai dizer também que o homem ele poderia se separar por qualquer motivo. Qualquer motivo o homem poderia se separar da mulher. E essa separação, simplesmente, a mulher teria que sair de casa sem direito a nada. Simplesmente jogada na rua. Por qualquer motivo. Se a mulher tivesse um pouco gordinha, o camarada mandava ela embora. Se ela tivesse um pouco magrinha, ele mandava ela embora. Se ele reclamasse do seu cabelo, ele mandava ela embora. Era o direito dos homens. Se você for ver no contexto, né, dos judeus, num contexto social, econômico, político e religioso, a mulher não tinha direito a quase nada. A mulher trabalhava muito em casa e não recebia salário, não recebia nada. A mulher ela era propriedade do marido quando ela era casada. Quando ela era filha, ela era propriedade do pai. Se a propriedade do pai é bom, você poderia dizer assim, pô, mas isso é bom, é pai. Mas o pai que escolhia o marido, é o pai que escolhia tudo para a filha. Hoje é mais difícil isso, né? Mas antigamente o pai é que escolhia tudo. E se ela fosse viúva e sem filhos, ela pertencia ao cunhado. Olha que coisa. Irmão, a mulher sofria muito. E você pode ver que a mulher, se você for ver a idade, a Bíblia só fala a idade de 2 mulheres na Bíblia. De Sara, Gênesis capítulo 23, versículo 1, e fala de Ana, a profetisa, de quase 83 anos, em Lucas capítulo 2, versículo 36. Quando se fala de sonho de mulher, só teve uma mulher que sonhou na Bíblia, e foi a mulher de Pilatos, né? Aliás, a mulher não era nem de Pilatos, era do irmão dele, né? Quando João Batista estava lá falando com ele, que a filha dela pediu a cabeça de João Batista. Então, a mulher, ela sempre sofreu desde o tempo antigo. A mulher, ela foi protagonista da queda, sim, mas o homem falhou tanto quanto a mulher. E quando Deus chamou a atenção do homem, o que aconteceu? O homem falou logo, poxa, mas a mulher que tu me deste, ele já botou culpa na mulher. Deus puniu também a serpente, e também a mulher disse que mulher dará à luz com a dor, né, do seu parto. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso aí parece que os homens também não entenderam muito, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então os homens parece que queriam dominar ou punir muitas das vezes as mulheres, que era uma coisa assim meio que absurdo. Você pode ver até hoje no Oriente Médio, se uma mulher andar sem a parte de cima, a burca, aquele negócio todo, um homem com um chicote pode bater em qualquer mulher. Então a mulher sempre teve dificuldades em se viver numa sociedade. A mulher não poderia participar da política, mulher não poderia, para sair de casa, tinha que estar com burca, com tudo, com aquilo, porque o homem, ele não poderia conversar com uma mulher no meio da rua, não pegava bem conversar com mulher no meio da rua.
Um rabino judeu, ele, ao orar, isso quem vai contar é Flávio José, ele vai contar que os rabinos judeus, eles oravam assim: Deus, muito obrigado por não ter nascido gentil, escravo e nem mulher. Obrigado por não ter nascido mulher. Até mesmo as próprias mulheres, quando os seus filhos nasciam, se fosse menino, era motivo de muita alegria. Mas se fosse menina, as mulheres se sentiam tristes, porque talvez dizendo, vai sofrer com a sociedade machista que muitas das vezes que existia naquela época. Então a mulher sempre sofreu. E se você for ver, até mesmo Mateus capítulo 19, versículo 10, quando Jesus fala de Moisés, que Moisés deu carta de divórcio, né? Porque Deuteronômio capítulo 24, o homem se separava por qualquer coisa. Aí Moisés vai lá e diz: não, agora vocês têm que dar carta de divórcio. O que era a carta de divórcio? Eles tinham que dizer por que eles estavam mandando a mulher embora de casa. Porque as mulheres iam para a rua, elas não podiam trabalhar, elas não poderiam falar, elas não poderiam fazer nada. Acabava se prostituindo. As mulheres acabavam muitas das vezes até mesmo se suicidando, acabando com suas vidas por causa dos homens. E Moisés deu carta de divórcio. E se você for ver lá os discípulos, Mateus 19, 10, os discípulos disseram assim: ah, Senhor, então não convém casar. É melhor não casar. Para dar essa moral toda para a mulher, é melhor não casar. Se você for ver que quando Jesus ele ressuscitou, estava lá duas mulheres, Maria Madalena e a mãe de Jesus. E elas foram avisar os discípulos. Quando você vê Marcos capítulo 16, versículo 11, quando as mulheres avisam aos discípulos que estavam tristes e chorando, simplesmente eles dizem, Marcos capítulo 16, versículo 11, ele diz: ah, eu não acredito que Jesus fez isso. Eu não acredito. Porque as mulheres que contaram para eles não acreditaram. Porque eles achavam que teria que ser um homem. Jesus teria que aparecer para um homem. Para depois ir avisar eles. Eles já nasciam assim, com esse tipo de preconceito, com esse tipo de atitude em relação à mulher. Fazia parte da cultura. Por isso que as mulheres tinham muitas dificuldades. Mas as mulheres marcaram a história do Evangelho. Elas marcaram a história de todos os tempos. Se você for ver, a mulher, Deus quando prometeu para a serpente que viria um que esmagaria sua cabeça, viria da mulher, viria do ventre da mulher, sem a participação masculina. A promessa de que Jesus viria, nasceria de uma mulher, não de um homem, veio da mulher. Se você for ver outras coisas, Deus beneficiou muito as mulheres. Aí quando nós chegamos diante desse texto aqui, você vai ver que Jesus é que restaurou, meu irmão, as mulheres. Parecia até que os homens iam acabar com as mulheres, de tanto preconceito, de tanto disse-me-disse. E olha o que Jesus faz. Aí Jesus encontra Maria Madalena, que acompanha Jesus, Maria, mãe de Jesus, Joana, não é? Susana, todas essas mulheres abençoadas que acompanharam Jesus desde a Galiléia. Jesus mudou a história das mulheres. Se você for ver na crucificação, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56, as mulheres que acompanharam Jesus desde a Galiléia, as mulheres de longe, estavam acompanhando tudo lá na crucificação. As mulheres estavam presentes na crucificação de Jesus. Ela amava Jesus. Jesus era amigo das mulheres. Jesus respeitava as mulheres. Jesus colocou as mulheres no seu ministério. Jesus fez parábolas sobre as mulheres. Jesus, ele estava sempre presente em relação
a abençoar as mulheres. Aí você vê, ela estava lá na crucificação. Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56. Mateus capítulo 28, as mulheres estavam lá também na ressurreição, não é? Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, e uma outra mulher estava lá também. Então, o que acontece? Foram elas que foram falar que Jesus tinha ressuscitado. Veio pela boca das mulheres. Na época antiga, jamais as mulheres iam ter esse direito. Jamais as mulheres iam fazer isso. Mas Jesus permitiu que as mulheres fossem anunciar aos discípulos que ele estava vivo, tinha ressuscitado e que ia encontrar os discípulos. As mulheres fizeram parte, então, da crucificação, da ressurreição. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 14, ela vai dizer que, naquela época, né, os apóstolos, você vai ver Atos capítulo 1, versículo 14, eles estavam juntos, e a Bíblia diz assim, várias mulheres estavam com eles. Atos capítulo 1, versículo 14, várias mulheres estavam com ele. Presta atenção, se várias mulheres estavam com ele, então nós acreditamos que essas mulheres fizeram parte de algo muito importante, porque depois que Jesus sobe, né? Jesus sobe e adentra os céus, começa o período da igreja aqui na terra. Aquelas mulheres, elas participaram da assembleia feita para poder substituir Judas Iscariote, que tinha traído Jesus e que tinha se enforcado ou se atirado às pedras. Precisava de um outro apóstolo. Então fizeram-se uma assembleia. E quem estava nessa assembleia? Essas mulheres, porque elas estavam junto dos apóstolos. Você vai ver Atos capítulo 1, versículo 23, que Matias foi escolhido para o lugar de Judas numa assembleia. E essas mulheres estavam lá. Depois você vai ver que logo após, né, vem o Pentecostes. E nós acreditamos que as mulheres estavam lá no Pentecostes também. As mulheres marcaram a história no Pentecostes. E logo depois, na igreja primitiva. Se você for ver na igreja primitiva, eu quero ler esse texto com vocês, que se encontra em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, do versículo 1, olha que tremendo, começando do versículo 1, recomendo-vos, isso é o apóstolo Paulo que está falando, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Sancreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai também a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Eles, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, e isto não lhe agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que as premissas da asas em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia. Olha que o apóstolo fala tremendo. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos. Olha que palavra. Os quais são bem conceituados entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Agora o versículo 12. Saudai a Trífena e a Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Está falando de mulheres trabalhadoras,
está falando de mulheres que põem a mão na obra, está falando de mulheres admiradas até mesmo pelos apóstolos, mulheres que marcaram a história, seja na Assembleia para escolher apóstolo, seja no Pentecoste, seja trabalhando na igreja primitiva, seja aquelas que trabalharam com Jesus, elas marcaram a história. E quando você olha para Jesus, quando ele muda a história de algumas mulheres, é fantástica. A Bíblia vai falar sobre João capítulo 8, vai falar sobre a mulher adúltera. Olha o que acontece, o versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: e os escribas e fariseus levaram uma mulher adúltera até Jesus. Olha só que preconceito também, pega no próprio ato de adultério. No próprio ato de adultério, se a lei disse que o adúltero e a adúltera morreriam apedrejados, que se encontra lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, aqui, essa lei só vale para a mulher. Era só a mulher que estava sofrendo a pena de morte, porque só a mulher foi levada. Ninguém se manifestou, traga o homem também. Não, só levaram a mulher. E olha que coisa assim, tremenda e absurda. Essa mulher estava condenada pelos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, os mestres da lei, os intérpretes da lei. Eles eram um cara tão sábio na questão humana, na questão da lei, que eles também eram copista. O que era copista? É aquele que escreve texto à mão. Ele escrevia um texto da lei, qualquer texto, sem olhar, e eles não erravam nem pontuação e nem letra. Para você ver a inteligência humana desses camaradas que estavam fazendo acusação, condenando aquela mulher. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma das maiores seitas dos judeus, mais numerosa do que os dos saduceus. E eles eram mais influentes entre o povo. E eles eram rigorosos na tradição. Eles eram rigorosos na lei e na tradição. Tinha que fazer conforme a lei e a tradição. Por causa eles eram muito rigorosos. Então você vê, ela estava condenada pelos escribas, pelos fariseus, ela estava condenada por aquele povo que estava todo ali e que não se manifestaram para a justiça daquela mulher. Aquela mulher estava condenada pela lei, porque Levítico capítulo 20, versículo 10 diz que ela realmente, junto com o homem, morreria mesmo, e ela estava condenada na consciência. Que era consciência? Ela sabia também que existia lei e que se ela fosse pega, ela morreria. Aquela mulher estava condenada por todos, mas ela não estava condenada ainda por Jesus. Jesus ainda não tinha dito nada. E quando todos pensavam que aquela mulher ia sucumbir, que aquela mulher ia morrer, que a pena de morte ia acontecer para aquela mulher, simplesmente, Jesus veio e disse: mulher, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher foi livre. E depois ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Todos foram embora. Vá e não peques mais. Então Jesus mudou a história das mulheres. Jesus mudou a mulher. Ela faz parte da história do cristianismo, ela faz parte da história da vida em Deus, ela faz parte da história da humanidade. A mulher sempre esteve presente. A mulher ela foi muito preconceituada por causa dos homens que tiveram preconceito contra elas, várias dificuldades, mas elas sempre foram vencedoras. E hoje, a vocês, mulheres que trabalham, mulheres dessa igreja abençoada, mulheres do Brasil, mulheres que façam a diferença nessa sociedade,
mulheres amadas, mulheres que nós amamos, mulheres que nós queremos nos evangelhos, mulheres que nós queremos trabalhar. Nós não estamos colocando aqui as mulheres na função dos homens, não, porque o homem tem a sua função.